Para falar sobre aquele caso chocante do bolo envenenado, a Isadora Aires segue acompanhando bem de perto essas investigações. O que sabemos até aqui, o que temos de novidade? A suspeita de ter cometido esses crimes, ela que inclusive está presa, ela tinha como um dos alvos a própria sogra dela. Elas viviam ali intrigas familiares. No que avançamos nessas investigações, hein, Isadora? O que tem de atualização por aí? Bom dia. Bom dia para você, Carol, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, de acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a sogra era o principal alvo de Deise. Isso porque ela estava nas duas situações, tanto na situação do envenenamento do bolo, como também na situação do envenenamento do sogro de Deise, que aconteceu em setembro. Ele teve o corpo exumado na semana passada e também foi descoberto que ele morreu envenenado por arsênio. A gente tem imagens do trabalho da perícia para mostrar, deste trabalho, então, revelando o que teria neste bolo. Então, a perícia trabalhando para entender o que teria no bolo. Só para a gente relembrar qual que é a hipótese da polícia. A hipótese é de que Deise tenha envenenado uma farinha que depois tenha sido usada pela sogra dela sem saber para fazer um bolo que foi levado até uma confraternização de Natal no dia 23 de dezembro do ano passado na cidade de Torres, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Tinham 7 pessoas nessa confraternização, 6 comeram e 5 passaram mal. Dentre elas, a sogra de Deise, então, que, de acordo com a polícia, era o principal alvo dela. Por quê? De acordo com a polícia, elas tinham um desafeto antigo por conta de uma dívida de R$600 que tinha sido paga dias depois. Isso aconteceu há cerca de 20 anos. Além da sogra, outras pessoas também comeram o bolo, como um sobrinho neto desta sogra, que já foi liberado do hospital, assim como Zeli, e 3 pessoas que morreram, 2 irmãs da sogra dela e também uma sobrinha. De acordo com a polícia, esta sobrinha também seria um alvo dela, também por um motivo, não tão relevante, um motivo que obviamente não justifica o que aconteceu. De acordo com a polícia, esta sobrinha, que se chamava Tatiana, teria decidido casar em uma igreja que Deise também queria casar e acabou marcando e fazendo o casamento antes, coisa que Deise nunca perdoou. Então, ela também seria um alvo de Deise. E aí, por conta, então, desse envenenamento, do que aconteceu deste bolo, outra morte começou a ser investigada, que é a morte do sogro de Deise. Ele tinha morrido em setembro, supostamente por intoxicação alimentar. Só que aí agora, depois que a exumação do corpo dele foi feito, foi descoberto que ele também morreu por ingestão de arsênio. E aí a suspeita da polícia é de que ela tenha colocado arsênio em um leite em pó e levado até a casa dos sogros. O sogro acabou tomando e morrendo, Carol. Detalhes cada vez mais chocantes desse caso. Isadora Aires segue acompanhando essas investigações e nos atualiza.